Oi, Ana. Boa noite. Tudo bom? Dá só mais um tempinho para o pessoal ir se ajeitando e entrando para darmos continuidade. Oi, Nicolas. Boa noite. Tudo bem? E a sua avó? Manda um beijo para ela. Tudo bem? Bom, gente, antes de falarmos do nosso tema de hoje, o assunto é depressão. Eu quero só dar alguns recadinhos antes de nós iniciarmos. No domingo não, sábado, mentira, eu fui convidada para palestrar num evento Alvorada, do Instituto Atlântida. Então, amanhã até o meio-dia ainda tem disponibilidade. Então, quem tiver interesse, é um evento que vai trazer a nossa percepção, né? Em relação à nossa parte energética, a nossa parte espiritual, dentro da nossa área de trabalho, né? Qualquer que seja essa área, seja ela terapeuta ou não. E vai ser um evento maravilhoso no sábado, o dia todo. Então, estou muito feliz, muito honrada por ter recebido esse convite. E lá eu vou falar sobre a constelação familiar, todos os nossos emaranhamentos, né? E de que forma isso acaba nos atrapalhando. E no domingo, inicia o próximo curso Movimentos para a Vida. Esses movimentos para a vida, eles são 4 encontros baseados na constelação familiar, aonde a gente acaba desenvolvendo e aprendendo as nossas questões pessoais. No dia 28 da próxima semana, sábado, teremos um grupo de constelação familiar no Instituto Atlântida. Para constelar, nós não temos mais vagas, nós só temos para participar. Então, se você já conhece, é bem-vindo para participar. E se você ainda não conhece, é uma oportunidade para estar com a gente, tá bem? E então vamos falar do nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje é depressão. Ele é um tema bem complexo, ele é um tema bem forte. Oi, amor, boa noite. Ele é um tema bem forte, ele é um tema bem complexo. E eu tenho 2 percepções para trazer para vocês hoje, que são 2 percepções, formas de trabalho que eu atuo, né? Então, eu atuo tanto com a medicina germânica, reprogramação biológica, que é um estudo feito por um alemão, o Dr. Hammer. Então, ele trouxe as percepções para a gente de forma biológica, como o nosso cérebro age mediante aos nossos conflitos, aos nossos traumas e assim por diante. E a visão sistêmica, que também é um alemão, que é o Bert Hellinger. Então, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas eu quero deixar para vocês de que forma também que elas acabam se acoplando, né? Elas acabam se encontrando. Porque dentro das nossas questões biológicas, dentro das nossas vivências, sempre tem base na nossa questão familiar, no nosso sistema. Então, tem alguns temas que, biologicamente falando, ele se alinha muito com a forma sistêmica, né? Então, eu vou trazer uma percepção hoje da depressão baseada nesses dois conflitos, nesses 2 temas. Um tema biológico e um tema sistêmico. Se ficar muito confuso para vocês, me perguntem aqui. Eu estou no Facebook também, então
Eu vou ficar desviando o olhar o tempo todo, né? Oi, Lucas. Boa noite. Tudo bem? Natália, bem-vinda. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero deixar clara a diferença entre a tristeza e a depressão. Deixa eu tirar esse óculos, ele tá dando um reflexo, né? Vamos lá. A diferença entre a tristeza e a depressão. Então, assim, a tristeza é você estar infeliz, você está se sentindo triste, deprimido, mediante alguma situação. Olá, boa noite, bem-vindo. Oi, filho, tudo bem, querido? E o que acontece? A tristeza, a gente se sente triste em várias fases da vida, em vários momentos do dia, mediante as situações que nós vivenciamos, né? Então, poxa vida, eu acordei um pouco triste hoje, eu estou chateado com alguma situação que aconteceu comigo. Ah, briguei com meu namorado, com meu marido, ou tive uma desavença com meu chefe, ou tive uma briga de trânsito, ou esperava que eu fosse ganhar na Mega Sena e não ganhei, e me sentir triste, né? Então, essa tristeza, ela é algo pontual, mediante algo pontual também, né? Então, a gente se sente triste mediante alguma situação que a gente viveu. E aí, essa tristeza, ela passa, né? A rotina muda, a gente esquece, ou a gente desculpa, ou a gente fala o que tem para falar, e de alguma maneira, essa tristeza, ela vai embora, né? E a vida segue. Porém, se essa tristeza ela é tão profunda e ela acaba demorando um tempo maior, né? A demanda dela é maior, essa tristeza ela pode ser transformada em depressão. Então ela sai de um processo de se sentir deprimido para um processo de depressão. E aí, hoje está muito comum, né? Essa questão de pessoas deprimidas, se sentirem deprimidas. Está muito forte a questão de suicídios também. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Gente, é claro que tudo que eu estou falando aqui, ela é uma forma mais ampla, mediante aos meus estudos e os meus atendimentos. Mas cada pessoa, cada caso é um caso, e ele precisa ser averiguado pontualmente, né? Então, recomenda-se sim que se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo angustiado, busque uma ajuda, busque um psicólogo, busque um psiquiatra. Se você achar que é necessário tomar alguma medicação para sair desse pico mais forte de depressão, faça isso. Busque um terapeuta, busque um profissional que possa te auxiliar para sair desse processo. Não é fácil, né, se sentir assim. Eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso e não tenho ninguém perto que vivencie essa situação, mas é fato que é necessário o movimento de buscar e pedir ajuda, né? Um movimento de para entender, porque eu venho falando disso há semanas, né? Nessas lives, toda a questão que nós temos, o principal movimento para que a gente possa solucionar é olhar para ela, independente do que seja, independente se é uma doença física, uma doença emocional, uma doença psicológica, não importa, para que nós possamos sair das nossas questões, das nossas doenças, dos nossos problemas, é necessário olhar, é necessário dar atenção para aquilo que a gente está vivenciando. Se a gente não olha, se a gente não percebe, faz com que passe despercebido, não tem como resolver, não tem como perceber. Então, o primeiro passo é você mesmo se olhar, é você se perceber e achar não, decidir que você não merece estar nessa situação, que por mais que seja difícil e dolorido, é necessário dar o primeiro passo, tudo bem? Então, tudo que eu vou trazer aqui hoje é uma forma de trazer um pouco de luz e deixar um pouco mais aparente aquilo que talvez não esteja aparente para você ou para alguém que você conheça que esteja passando por esse processo de depressão, tá bom? Mas cada caso ele precisa ser avaliado
individualmente, porque cada pessoa, cada percepção e assim por diante, tá certo? Então, vamos lá. Eu primeiro vou falar da parte biológica, tá? Então, é como o nosso corpo age. Então, essa parte biológica que eu trago é baseada nos estudos da reprogramação biológica, que tem como base a medicina germânica, que ela é trazida pelo Dr. Hammer, um alemão. Eu vou ver se eu consigo fazer um desenho para vocês aqui. Vamos ver se vai dar certo. O Dr. Hammer, ele percebeu que nós temos uma tríade de vida. E essa tríade, ela determina e alinha todos os nossos problemas, todos os nossos sintomas, qualquer que seja, gente. Desde uma enxaqueca, a uma cólica, a acne, a um tumor, a uma unha encravada, a uma micose, uma psoríase, não importa. Tudo parte por esse mesmo princípio. Vamos ver aqui. Tá certo? Então, dentro dessa tríade, tem a psique, tem o nosso cérebro e tem o nosso corpo. O nosso corpo, ele traz o sintoma. Através do sintoma, a gente identifica qual é a parte do cérebro e do cérebro, qual foi o tipo de trauma que a nossa psique sofreu. Então, dentro dessa tríade, existe o sintoma, que acoplou o nosso cérebro, alojou em uma parte do nosso cérebro, e dentro desse cérebro vem a informação do trauma que foi vivenciado. Então, esse trauma que foi vivenciado por nós de uma forma inesperada. E dentro de uma visão biológica, voltando, biologicamente falando, pelos estudos do Dr. Hammer, ele está relacionado com algo territorial. Ele está relacionado com algo que nós determinamos como nosso território, e para nós, mamíferos, tudo é nosso, a gente acha que tudo é nosso território, tudo é nosso, né? E essa situação que nós vivenciamos, né, de forma inesperada, ela trouxe uma sensação de opressão, de raiva. E essa opressão e essa raiva, ela pega um lado do nosso cérebro, né, o nosso hemisfério, e isso faz com que a gente se sinta oprimido. E essa opressão, ela faz com que a gente feche. Só que o nosso corpo, ele faz o quê, né? Eu lembro que o meu professor, o Maurício Murhalen, ele falava, né? Ou foge, né? Ou fuga, ou fica. Um dos dois. E dentro de uma situação, muitas vezes num momento de muita opressão, de muita raiva, então vamos pensar. Um chefe, você está com um problema com o seu chefe, teve um conflito com o seu chefe. No movimento de muita raiva, muitas vezes a gente acaba fazendo alguma besteira. E aí o nosso corpo, ele é muito inteligente. Então ele fala, olha, se você agir dessa forma, se você fizer tal coisa, você pode se prejudicar. Então ele manda uma informação, e aí por a gente não lidar, não saber lidar muito bem com isso, a gente se recua. A gente se oprime, a gente se fecha. E aí, o não olhar para isso, não cuidar, voltando. Isso serve para qualquer sintoma, gente, para qualquer situação. Se você não olha, ela fica ali, armazenada. Então, você se oprime, você guarda aquilo, né? E aí, isso serve para qualquer situação. Serve para adultos, serve para crianças. Então, hoje, as crianças, elas andam se fechando muito, né? No mundinho delas. Elas andam se fechando muito no quarto, nos jogos, no games, né? E isso afasta ela do vínculo, afasta essas crianças do amor, afasta essa criança da troca, né? E isso vai deixando que elas fiquem realmente, né, fechadinhas, oprimidas dentro desse mundo. E aí ela acaba, muitas vezes, buscando esse game, buscando essa reclusão, buscando esse quarto, em falta do vínculo familiar, em falta do amor, em falta da troca. E aí isso vai gerando realmente essas dores, né? Isso vai gerando realmente essa situação de desconforto. E aí, dentro de toda essa dor, dentro de todos esses distúrbios, né, que vai acontecendo, muitas vezes vem os pensamentos suicidas.
Muitas vezes vêm os pensamentos de automutilação, de autopunição. Um sintoma de depressão, quer dizer, a depressão em si, né, como doença, vamos dizer assim, ela tem vários sintomas, né? Então, ela traz o distúrbio de sono, distúrbio alimentar, ela traz uma angústia, ela traz a dor, ela traz a tristeza, que foi o que a gente disse no começo sobre isso, né? Oi, Bruna, boa noite, bem-vinda. E ela traz todos esses sintomas. E aí, como é que a gente lida com tudo isso no nosso dia a dia, né? Como é que a gente fica mediante a tudo que a gente tem para viver, dormindo mal, comendo mal, aquela dor, aquela angústia, então cada vez eu me fecho, cada vez eu me isolo mais. E isso, gente, ela não tem nada a ver com classe social, com profissão, com cor de pele, com nacionalidade. Isso não está relacionado a nada disso. Ela está relacionada, sim, aos conflitos que nós vivenciamos. Então, um conflito pessoal, biológico, vivido de forma inesperada, com sentimento de opressão, ele pode trazer a depressão, tá? Então, sintomas não, situações vividas relacionadas ao nosso território, tudo bem? Então, trabalho, família, relacionamentos, tudo isso gera esse sentimento de território, tendo algum problema, vai a informação lá para o cérebro, e aí o cérebro vai e dispara para o corpo, ok? Certo. Sistemicamente falando, entrando agora numa visão sistêmica, constelação sistêmica, que também foi trazida por um alemão, que é o Bert Hellinger. O que o Bert diz para nós? Que todos os sintomas, todas as questões que nós trazemos como vida, né? Trabalho, relacionamento, carreira, tudo, saúde, doenças, enfim. Ele tem como base a nossa ancestralidade. Ele tem como base coisas que nós vivemos na nossa infância. Isso pode chegar, gente, à vida intrauterina. Nós trazemos memórias de nossa vida intrauterina. Nós trazemos memórias ainda como fetos, memórias de situações que a nossa mãe passou, situações que foram vivenciadas por eles na relação de casal, nós trazemos, né? Então, o Bert tem esse olhar mais amplo, dizendo que nós somos, já que somos pai e mãe, somos fruto dessa relação, nós não somos fruto só da relação puxando cor de pele, cor de olho e cor de cabelo. A gente traz todo o contexto, toda a história familiar. E aí, eu trouxe duas anotações para vocês. Tem um alemão, Stefan Hausner, não sei se vou letrar muito bem, mas vamos lá. Ele diz que a depressão ela está relacionada como nós tomarmos para nós, por amor, a dor dos nossos ancestrais. Eu vejo muito isso no campo sistêmico, quando nós abrimos uma constelação que traz um sintoma, uma questão, qualquer que seja ela, a gente, por amor à nossa família, a gente se conecta com a dor. Então, a gente traz essa percepção de olhar para essa dor dos nossos ancestrais. E este olhar, ele nos deprime. Porque dói muito. É muito pesado. E uma outra pessoa, consteladora também, só que essa é espanhola, Brigitte, ela diz que dentro de uma depressão, a vontade de morrer, ela pode ser o controle de raiva e o controle da forte energia assassina. Então, são maneiras de uma pessoa que tem essa raiva, que liga lá com aquela questão biológica que eu falei para vocês no começo, é a forma que ela encontra de controlar toda essa raiva e todo esse desejo assassino. Então, eu não posso fazer nada com esta raiva, eu não posso fazer nada com isso que eu estou sentindo aqui dentro de mim, então eu me deprimo.
Então, eu me fecho. Percebem? E aí, dentro de uma visão sistêmica, dentro de um campo de constelação, nós abrimos e aí a gente vai ver, nós percebemos, eu como facilitadora, como consteladora, os colegas, nós percebemos que o campo traz justamente para quem nós dissemos não, ou os nossos familiares disseram não, para qual situação foi dita não, e quem foi excluído. Recentemente, eu atendi um caso de uma depressão, onde a moça foi uma mulher, o não que ela tinha dito era para uma gestação. Então, quando ela disse não para aquela gestação, ela decidiu fazer um aborto. Para aquele momento, foi o melhor que ela pôde fazer. E além dela dizer não para a gestação, para o filho, ela excluiu. E dentro desse não e dessa exclusão, ela ficou na dor. Recentemente eu fiz um curso sobre sexualidade, a constelação e a sexualidade, e a professora trouxe uma questão muito interessante. Ela disse que a mulher, como ela diz sim para a vida, ela também diz não. E por ela dizer sim, quando ela diz não, ela se conecta com a morte. Então, o mesmo poder que ela tem de dizer sim, eu digo sim à vida, eu digo sim a você, filho, eu digo sim a você. Quando ela diz não, você não vem à vida, eu não te dou a vida, ela se conecta com a morte. E eu tenho pego muitos casos de pessoas assim, que estão envolvidas numa depressão. E fora tudo isso, a dor própria que cada um traz, eu já peguei um caso onde a filha estava olhando para a dor do não que a mãe disse, para quando ela era adolescente. Então, ela trouxe esse aborto da mãe, esse não para a mãe, mas ela olhava para o irmão que não pôde vir. E este não, esse irmão que não pôde vir, ela se ligou a ele por essa dor. E essa dor fez com que ela se oprimisse, fez com que ela trouxesse este campo de depressão, né? E aí é muito lindo quando a gente olha para isso e a gente pode fazer um movimento de olhar com amor, com respeito e dar um lugar, né? Então, a depressão, ela não é algo. Ai, a pessoa fala, é bobeira, né? Ai, para com isso, tem uns ditadinhos bestas, né? Uns ditados populares. Esses dias eu ouvi, ai, vai lavar roupa para ver se não melhora a sua depressão. A depressão é algo muito sério. Ela é algo muito de muita importância, que isso precisa ser visto com os bons olhos, tanto pela família quanto pela própria pessoa que está sofrendo disso. A pessoa ela precisa querer, mesmo com toda a dificuldade que é estar deprimido, ela precisa querer dar um passo em direção. E esse passo é olhar para quando começou. Então, poxa, se você está me ouvindo aqui e você tem sintomas, se sente deprimido, já teve, ou se você tem alguém do lado que tenha, é muito importante parar para pensar quando começou, o que aconteceu? Não sei, não aconteceu nada, mas a minha família inteira tem. Então a gente já vai para um olhar mais sistêmico. A gente já vai olhar e buscar quem dessa família que está sofrendo, quem dessa família teve um não, quem dessa família que foi excluído, para que a gente possa fazer um movimento de inclusão, de recuperação e de cura, gente. E a cura que eu digo, ela não é uma cura externa, não é uma cura que eu, como terapeuta, vou trazer para você, para a pessoa que está nessa questão. Mas ela é a cura, ela é interna. Então, é de dentro para fora. É o seu desejo de mudança. É o seu desejo de sair deste ponto de sofrimento e de dor. E por mais que seja difícil, peça ajuda. Peça ajuda para um amigo, peça ajuda para um familiar, peça ajuda para um profissional, para que quando você possa entender o motivo da sua dor, o motivo da sua raiva, isso, o seu corpo já vai dar um alerta, falar, opa, entendi, foi aquela situação X, o que eu faço com essa situação X?
E se você olha e cuida disso, esse sentimento de automutilação, esse sentimento de dor, esse sentimento essa vontade, né, que tem de suicídio, que está muito forte, gente, está muito forte. Nosso planeta está numa era suicida, né? Eu faço pós-graduação em psicoterapia, dentro dela a gente tem aula de apometria. Nós estávamos falando justamente sobre isso na aula passada, porque muitas pessoas estão com o movimento de se suicidar. Muitas pessoas estão tentando, algumas conseguindo, outras não, mas existe essa egrégora agora no ar. E isso se vem desse sentimento depressivo, desse sentimento de que não estou dando conta da vida, eu não estou dando conta deste problema, eu não dou conta dessa situação. Então, se você tem um sintoma, ou se você conhece alguém, eu estou aqui para te dizer, é possível, você consegue, pede ajuda. Levanta a mão e pede ajuda, né? Busca um familiar, busca um amigo, busca um terapeuta. E olha para esse sentimento, olha para essa dor, olha para essa raiva, olha para essa opressão. Quando começou, desde quando? É a primeira vez, é a segunda, ela tá crônica, como é isso? Não é? Vamos olhar, gente. Vamos respeitar quem tem esse sintoma, vamos dar um lugar, vamos dar carinho, vamos dar atenção para essas pessoas que estão vivenciando isso. E se você, poxa, eu não estou em quadro crônico de depressão, mas eu tenho me sentido deprimido, eu tenho me sentido triste, olha para isso. Qual foi a situação que te deixou triste? Qual foi a situação que te deixou oprimido, com vontade de não viver? Qual foi o sintoma, o sentimento, o trauma que fez com que você perdesse a vontade e o desejo de viver? Vamos olhar e vamos tratar, vamos cuidar disso. Então, eu trago para vocês hoje duas formas, duas percepções, uma forma biológica e uma sistêmica. Ambas, elas andam juntas, né? E elas andam juntas porque, biologicamente, a gente tem o nosso dia a dia, a gente tem essa nossa rotina, né? E essa nossa rotina, ela faz com que nós tenhamos traumas, bloqueios e situações difíceis. E sistêmica, ela traz esse olhar mais profundo, a nossa alma olhando para algo mais profundo. A nossa alma conectada com a nossa ancestralidade, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos bisavós, com os nossos irmãos que não puderam vir, né? E a nossa alma se conecta. Então, é muito importante que a gente possa olhar e que a gente possa dar um lugar. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de falar nada para vocês. Ok, tá tudo certo. Passei todos os meus recadinhos. Eu vou dar um tempinho, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta antes de eu encerrar. Se vocês quiserem me deixar temas, sugerir temas para que a gente possa falar numa próxima vez. Então, eu me propus todas as quintas-feiras estar aqui falando de um tema para vocês. Terça-feira que vem, eu estarei com uma grande amiga, queridíssima, Juliana Krum, de Cascavel. Ela tem um trabalho muito lindo com as mulheres, com o feminino. Nós estaremos juntas falando sobre isso, sobre a visão sistêmica, sobre este olhar da constelação, sobre essa ligação da nossa ancestralidade com as questões do feminino. Então, na terça que vem estaremos por aqui, eu e ela juntas. E na quinta eu trarei um novo tema para vocês, tá bem? Bom, eu acho que é isso. Eu fico à disposição. Se esse vídeo, essa live, ela faz sentido para você, espero que eu possa ter trazido um pouco de luz, um pouco de percepção para vocês. E meu WhatsApp, o meu telefone está aqui no Instagram, na minha página do Facebook. Fica à vontade para entrar em contato comigo.
E se tiver alguém perto de vocês passando por isso, passe esse vídeo, dê carinho, dê atenção, dê afeto. E o que a gente puder ajudar, nós estaremos aí, tudo bem? Tem uma perguntinha aqui. Atitudes egoístas pode derivar da raiva vindo de um trauma. A Natália está me perguntando se atitudes egoístas, se elas podem derivar da depressão, né? Da raiva vinda de um trauma. Natália, é abrangente falar sobre isso, porque uma pessoa que ela tem uma atitude egoísta, você pode me dar um exemplo aqui, falar o que seria uma atitude egoísta, só para eu poder responder isso para você de forma mais direta? Porque muitas vezes a pessoa ela pode ter uma atitude egoísta. De um modo geral, o que seria uma atitude egoísta, né? Ela olhar para algum problema dela, ela quer tudo do jeito dela, ela quer que as coisas sejam do jeito dela, né? Esse querer do jeito dela, aos olhos de fora, é uma atitude egoísta. Porém, ele querer do jeito dela pode ser que tenha um trauma antes, de desvalorização ou de abandono, que faz com que hoje ela exija atenção, afeto e amor. Então, vamos falar de um caso aqui. Um garoto jovem, tudo ele quer do jeito dele. Então, ele já tem 18 anos, mas ele mora com os avós e com a mãe, e ele abusa, que quer a comida do jeito dele, ele quer tudo da forma dele, tem que ser aquela comida, tem comida, mas ele quer o lanche, todo mundo tem que ir atrás, ele quer tal game, todo mundo tem que socorrer e fazer. E por que todo mundo tem que fazer? Se não faz, ele se torna extremamente agressivo, ele se torna totalmente... ele perde o controle, ele foge do controle. Então, quando ele recebe um não, ele foge do controle. Ele quebra, ele agride e tal. Ok, se a gente for pensar que isso é uma coisa egoísta, né? Poxa, ele quer tudo do jeito dele. Eu preciso olhar antes o que tem antes disso. Então, por exemplo, no caso dele, ele foi... o pai dele foi excluído. A família não aceitou o pai, a mãe teve uma gestação sozinha. Essa gestação, ela seguiu, só que a dor dela como mulher foi tão grande, porque ela gostava deste homem, e a família não deixou esse homem vir, que a família falou, eu cuido de você e do seu filho. E eles cuidaram e excluíram o pai. Então, esse garoto, ele não tem o masculino. Então, ele tem tanta raiva, ele tem tanta dor dentro dele, que ele quer agora que essas pessoas que tiraram o pai dele façam tudo para ele. E quando dizem não, ele se torna agressivo. Às vezes deprimido, às vezes agressivo. Então ele oscila, entende? Então, desculpa. Então, antes da gente olhar para a questão do egoísmo, a gente precisa entender um passo antes. O que acontece? Poxa, foi uma pessoa que foi muito mimada, né? E hoje ela quer, não pode ouvir um não, por um exemplo. Mas por que ela foi mimada antes? O que aconteceu antes disso? O que trouxe anteriormente a esse sintoma? Entende? É nessa linha, Natália? Respondi a sua pergunta? Se não respondi, me traz aqui. Se não, me chama depois no WhatsApp e a gente conversa um pouquinho mais, tá? Tem uma outra aqui, a Luciana. Se a pessoa não sabe identificar o que desencadeou o processo depressivo, pode ser algo que ela pode estar carregando dos seus ancestrais? Sim, Luciana, pode ser sim. Porém, muitas vezes a gente acaba esquecendo dos fatos que aconteceram, porque dentro da nossa vida, da nossa sociedade, cultura, né?
a gente aprende que tem que ir para frente. Vai embora, gente. Putz, fui sequestrada, fui roubada. Aciona o seguro, paga de novo e no outro dia começa tudo de novo, né? Só que essa questão da sociedade, cultural mesmo, não permite com que a gente acolha, nós não aprendemos a acolher as nossas dores e os nossos sofrimentos. Ninguém ensinou pra gente na escola, ou quando nós éramos pequenos, os nossos pais não ensinaram pra gente que deveria falar e que deveria olhar para as nossas questões. Então a gente vai acumulando. Então muitas vezes a gente tem quadros de infância. Um abandono de infância pode ser que ele traga um processo depressivo na nossa fase adulta. Porque na nossa fase adulta, a gente vai se relacionar, por exemplo, com um parceiro. Só que lá na minha infância, eu não tive um bom relacionamento com os meus pais. Eu percebia que, por exemplo, o meu pai agredindo a minha mãe. E aí hoje, como adulta, eu vou me relacionar com alguém. Eu começo esse relacionamento, eu entro num processo depressivo. É como se eu se sentisse oprimida mediante esse relacionamento, quisesse me fechar, me guardar. Eu não estou disponível para isso. Entende? Então, sim, pode ser olhando para os seus ancestrais, sim. Porém, a gente também pode ser que nós tenhamos tido conflitos próprios e nós não lembramos. A nossa mente, em forma de proteção, ela apaga. Ela faz com que a gente esqueça. Entende? Faz sentido isso para você, Luciano, o que eu tô te dizendo? Diz aqui para mim, Natália, ficou tudo certo? Respondi a sua pergunta? Acho que sim, né? Não falaram mais nada? Bom, então é isso, gente. Ah, legal, Luciana. Bacana. Então, se é o seu caso, ou se é o caso de alguém que você conheça, vale a seguinte pergunta, tá? Quando começou? Desde quando existe o sintoma? Meu sintoma eu tenho desde a minha adolescência, tá? O que aconteceu de diferente na sua adolescência, né? O que mudou na sua vida na adolescência? Foi quando você arrumou um namorado? Foi quando começou a relação sexual? Foi quando você arrumou um emprego? O que foi? Através disso, a gente consegue entender o sintoma por trás e buscar realmente o conflito. Tudo bem? Pode ser que seja da infância, pode ser que você esteja trazendo algo da vida intrauterina, ou pode ser que, como eu dei o exemplo aqui, dos estudos do Stefan e da Brigitte, que nós, por amor, nós olhamos para a dor de um dos nossos ancestrais. Isso dentro da constelação sistêmica é muito comum, que nós olhamos para a dor dos nossos ancestrais. Alguém foi excluído, alguém recebeu um não. A gente olha para isso. É muito comum. Tudo bem? Então, é possível sim que seja dos seus ancestrais, o seu sintoma. Então, é muito importante que você olhe, ou pode ser algo que você tenha vivido e você não se recorde. Dentro de uma sessão terapêutica em consultório ou até mesmo dentro de uma constelação, é possível entender e trazer para fora isso que está oculto, isso que não está aparente. Tá bem? E é isso, gente. Por hoje é isso. Eu agradeço de todo o meu coração por vocês estarem aqui, por vocês estarem me acompanhando. Espero que de alguma forma eu possa ter trazido luz e um pouquinho de conhecimento diferente daquilo que vocês sabem. Eu tenho me dedicado bastante a essa área sistêmica, tenho lido, estudado muito e me deixa muito feliz poder tá servindo a vida, poder estar de alguma forma trazendo essa nova perspectiva, este outro olhar para todas as nossas questões, todas as questões que nós temos, tá bom? Então, este olhar é para tudo, gente. Qualquer situação vivida. Quinta-feira que vem eu tô aqui, às 20 horas. Terça-feira, live com a Juliana Krum.
falando sobre o feminino. Inclusive, ela trabalha com o sagrado feminino, ela trabalha com os ciclos, ela tem um curso online Lua Mulher fantástico. Se vocês, vou deixar aqui o nominho dela aqui embaixo, e aí se vocês tiverem interesse, também busca, que é bem legal, tá bem? Um grande beijo, eu que agradeço. Um ótimo restinho de semana para vocês. Até breve. Beijo, gente.